Sabe o que são hipóteses de escrita? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês, de uma maneira bem simples e objetiva, o que são hipóteses de escrita e quais as principais características de cada uma delas. Quando a criança está em processo de alfabetização, ela pode passar por algumas fases, que são chamadas de fases de escrita ou hipóteses de escrita. E elas são divididas em 5: pré-silábica, silábica sem valor, silábica com valor, silábica alfabética e alfabética. Nós vamos conversar um pouquinho, vou dar alguns exemplos de cada fase para que possa ficar mais fácil de compreender. A primeira delas é a pré-silábica, e dentro da fase pré-silábica existem algumas variações. Então, uma criança pré-silábica ela pode apresentar esse tipo de escrita. São só rabiscos mesmo. Essa criança, ela ainda não entende que para escrever palavras nós utilizamos letras. Ela ainda não entende isso. Então, para ela, escrever é rabiscar. A gente vê esse tipo de escrita mais em crianças de 2, 3 anos, 4 anos. Mas pode ser que na sua sala de primeiro ano você encontre esse tipo de escrita. Isso pode acontecer também. E uma criança pré-silábica também pode apresentar esse tipo de escrita. Não exatamente assim, né? Mas nessa linha de raciocínio. Nesse exemplo, a criança ela já tem um pouquinho mais de conhecimento. Ela já conhece letras, já conhece números, já conhece outros símbolos, né? O que ela não conhece ainda, o que ela não compreendeu ainda, que para escrever palavras nós utilizamos apenas letras. Aqui ela não diferencia o que é letra, o que é número e o que são outros símbolos. Ela ainda não faz essa distinção. Então, ela usa todo o repertório que ela tem para escrever. É uma criança pré-silábica. E uma criança pré-silábica também pode apresentar uma escrita assim. Nesse exemplo, a criança ela já está um pouquinho melhor, né? Ela já compreendeu que para a escrita de palavras nós utilizamos apenas letras, né? Ela não mistura letras e outros sinais gráficos, ela utiliza apenas letras. Ela pode ter um repertório bem variado de letras, ou ela pode ter um repertório um pouco mais restrito. E geralmente eles se baseiam no nome próprio, né? Nas letras do próprio nome. Então pode variar. O que pode variar também, quando a criança está assim, é a quantidade de letras que ela usa para cada palavra. Ela pode escrever várias letras para uma palavra grande, que ela acha que é grande, e poucas letras para uma palavra que ela acha que é pequena. E por que eu falo que ela acha que é pequena? Porque às vezes, na concepção da criança, ela faz uma associação, não à palavra, ela não entende ainda isso. Ela faz uma associação à figura que foi ditada. Por exemplo, essa palavra pode ser boi. Então ela pensa, boi é grande. Então logo eu tenho que escrever várias letras, porque o boi é grande, então o nome dele também é grande. E essa outra palavra aqui pode ter sido formiga, porque a formiga é pequena, logo o nome dela é pequeno, então eu tenho que escrever poucas letras, né? Acontece, é um raciocínio normal da criança nessa fase. O que caracteriza mesmo para que ela seja pré-silábica? As letras elas não têm nenhuma associação sonora, né? Não tem nenhuma ordem. Então aqui pode ter sido ditada qualquer palavra. Ela ainda não tem ainda associação sonora com o falado e o escrito, né? Normalmente ela ainda não nomeia as letras. Então ela fica nessa categoria, nessa fase, por isso. E uma outra coisa também que
é muito importante para identificar se ela está na fase pré-silábica ou não, é na hora da sondagem a maneira como é lida, né? Eu até tenho um vídeo falando sobre como aplicar uma sondagem bem eficiente. E a leitura da criança na hora da escrita é muito importante para você identificar em qual fase que ela está, certo? Muito bem, esses são exemplos de fase de escrita pré-silábica. A próxima fase é silábica sem valor sonoro. Nessa fase, a principal característica é que a criança ela já quantifica as palavras, as sílabas das palavras, ou seja, ela já sabe quantas sílabas tem cada palavra e ela atribui uma letra para cada sílaba falada. Vamos um exemplo. Aqui é uma lista de materiais. Então a primeira palavra é apontador, a marcação de leitura, que é muito importante na hora da sondagem. Então a criança lê apontador. 4 sílabas, logo 4 letras. A segunda palavra foi mochila, mochila. E a terceira palavra, lápis, lápis. Percebam que a quantidade de sílabas está correta, mas a letra que ela atribui, ela é aleatória, não tem nenhum valor sonoro, né? Apontador, apontador, começa com A, ela coloca um E. Então nessa fase a criança quantifica as sílabas, mas ela ainda não tem a consciência fonológica, ela ainda não atribui valor sonoro nas letras que ela coloca para cada sílaba. Por isso que é silábica sem valor sonoro, certo? Próxima fase é silábica com valor sonoro. Então, nessa fase, a criança também quantifica as palavras, as sílabas, né? Ela conta as sílabas das palavras e ela já começa a ter a consciência fonológica, ela já começa a atribuir valor sonoro, né? Então, percebam aqui no exemplo, a mesma lista de palavras, apontador, apontador. Normalmente a criança começa a perceber melhor as vogais, né? São letras mais fáceis de perceber o som, né? Normalmente, pode ser que algumas crianças percebam consoantes, mas normalmente começa com as vogais. Aqui embaixo, mochila, mochila, né? O valor das vogais aqui certinho. Lápis e giz. Então, nessa fase, a criança ela quantifica as sílabas, ela coloca corretamente e cada letra atribuída, ela tem o valor sonoro correto. Pode ser vogal e também pode ser consoante. Aí depende muito da criança. Normalmente começam com as vogais, mas pode ser também que a consoante entre na escrita, tá? Próxima fase é silábica alfabética. Nessa fase, a criança ela já está conseguindo perceber que a sílaba não é formada apenas de uma letra, né? Ela começa a ter essa noção. Pode até parecer um pouco tradicional, mas nessa fase ela começa a perceber que B com A que forma Ba e não o A sozinho, né? Ele não forma o Ba. Então, na fase silábica alfabética, a criança, ora ela escreve uma letra para cada sílaba, ora ela consegue perceber a sílaba completa. Vamos um exemplo. A mesma lista de palavras. Então, apontador. Apontador. Percebam aqui, usou só o A, obviamente, né? Pô, ela já percebe, embora falte uma letra, mas já percebe um pedaço da sílaba. Dor. Claro que esse é um exemplo, ela pode variar a letra que ela usa. Aqui pode ser que ela use um A, aqui pode ser que ela use um O,
Mas o que é importante entender é que nessa fase silábica alfabética, a criança ela mistura, ela está em transição. Então, ora ela usa uma letra para cada sílaba, ora ela consegue usar a sílaba completa, tá? Mochila, mochila, lápis e giz. E eu volto a falar, a marcação de leitura é muito importante para você realmente ter certeza em qual fase de escrita que está o seu aluno. E por fim, a fase mais aguardada pelos professores de primeiro ano, né, do ciclo de alfabetização, a fase alfabética. A mesma lista de palavras, materiais escolares, apontador, mochila, lápis e giz. Então, a criança, ela, claro que ela pode ser que ela não escreva ainda ortograficamente correto, né? Vai faltar algumas letrinhas, mas você já compreende o que ela quis escrever. Então, isso que define a fase alfabética, você já compreende o que está escrito. Ela já não oscila mais, ora usando letra, ora usando a sílaba completa. Ela já consegue firmar, já firmou essa questão. Então, se a criança está escrevendo assim, parabéns, tá alfabético.